misto? O que é um número misto nesse caso? Vai ser, como o nome diz, uma mistura, uma junção. Nesse caso de quê? De um número fracionário mais um número inteiro. Então, fração com número inteiro. Como assim? Fração com número inteiro. Assim, aluno. Vou pegar aqui essa fração, esse número misto, 2, 1/3. Isso é considerado um número misto. Então, eu tenho uma parte inteira, uma parte pode ser negativa, pode ser positiva, com uma fração. Vou colocar outro exemplo aqui, 5/9. Por que às vezes isso aqui, dependendo do exercício, antes do aluno começar a calcular com o que ele já conhece, pode travar um pouco? Porque às vezes o aluno nem lembra desse conteúdo e segundo, quando vê esse número aqui, não sabe o que fazer com ele, não sabe como calcular ele. E aí, como é que a gente procede para depois você continuar o seu problema? Diferente, esquece do que você viu aí de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou explicar duas formas dessas daqui primeiro, como a forma mais comum para você fazer a operação em si. Depois eu vou explicar aqui quando apagar o quadro. Um jeito mais didático de você entender isso aqui em termos de desenho. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse número aqui no meu denominador e multiplicar com esse do lado. Então vamos lá, 3 vezes 2 costuma dar 6. E esse 6, essa resposta, você vai adicionar com esse número de cima. Então primeiro você multiplica denominador com o número que está aqui do lado e da resposta você adiciona com o número que está no numerador. Então ficou ali 6 mais 1, 7. Então o número misto 2, 1/3, ele representa na verdade a fração 7/3. Aqui embaixo, seguindo essa mesma ideia, ó, multiplico de baixo com o número do lado. Então 8 vezes 5, 40. E da minha resposta eu adiciono 9. Então 40 mais 9, 49. E eu obrigatoriamente acabo repetindo quem? O meu denominador. Então 7/3 e 49/8. Eu vou pegar para dar como exemplo essa primeira parte, 2 1/3, porque o número é menor para você entender na hora de desenhar aqui. Vamos lá. 2 1/3. Esse número 2, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para a gente... eu vou representar aqui em forma de barrinha. Ó. Vou pegar uma barrinha e vou dividir ela em 3 partes. E eu vou pegar outra barrinha também e vou dividir ela em 3 partes. E mais uma terceira barrinha. Então, eu representei 3 barrinhas, cada uma delas eu dividi em 3 partes. Então, eu teria aqui, inicialmente, independente de eu ter dividido ou não as barras, 3 barras inteiras. Só que nesse caso, eu vou utilizar apenas 2 inteiras e eu vou pintar, destacar totalmente, para você entender ali, ó, os 2 inteiros iniciais. Só que como cada unidade dessa, cada fração dessa barra corresponde a 1/3,
se eu pegasse apenas uma dessas barrinhas menores, corresponde a 1/3, eu tenho, na verdade, 6 dessas barrinhas. Então, concorda comigo que, por ser cada unidade dessa 1/3, eu tenho 1/3 com mais um 2, mais um 3, 4, 5, 6. 6/3. E eu vou pegar mais 1/3, ó, dessa barrinha daqui, dessa terceira barrinha que não foi utilizada. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, 7/3. Tudo bem? Por isso que a gente chegou aqui na nossa resposta em relação a esse número misto, exatamente nos meus 7/3. Ah, tem como eu voltar então, dependendo de algum exercício pedir. Ah, você voltar de um número fracionário qualquer para um número misto? Tem. Da mesma forma que eu posso fazer esse processo inicial, descobrir qual minha fração eu posso ter a partir do meu número misto, eu também posso acabar descobrindo que qual número misto eu posso ter a partir da minha fração qualquer. Normalmente fica como dica, vocês estão vendo que nos dois casos, as frações como resposta, o meu numerador foi maior que o meu denominador, porque normalmente se faz exatamente dessa forma. Para você descobrir qual o número misto eu posso obter a partir da minha fração, na grande maioria dos exercícios vai aparecer como sendo o denominador menor que o meu numerador. Então, recapitulando, eu divido inicialmente na quantidade de unidades que eu tiver. E quem é que vai dizer isso para você em relação à quantidade de barrinhas, sei lá, pedaços de círculo, se eu utilizasse círculo aqui, né? Quem vai dizer para você vai ser exatamente o meu denominador. Aqui no caso, se eu tivesse que representar 49/8, quem iria dizer a quantidade de divisões que seriam feitas seria exatamente o meu número 8. E aí depois você vai, segunda parte, ver quantas unidades inteiras eu vou ter disponíveis. No caso aqui seriam 5 unidades inteiras, e uma unidade dessa, se eu tivesse que dividir, seriam em quantas partes? 8 partes, porque mais uma vez é o número de baixo que vai dizer para você em quantas partes um retângulo, um círculo desse acaba sendo dividido. E aí por que eu tive que completar? Porque justamente senão na minha conta, na minha contagem, não ia dar certo para eu chegar na fração que eu tenho como resposta. Mais uma vez, lembrando, se você não entendeu isso, pergunte lá na minha seção lá, no WhatsApp, e aí eu te envio com mais detalhes, se for possível, um outro material mais profundo para você conseguir entender melhor. E claro, né, eu também disponibilizo outros exercícios.